A galera confunde bastante o uso dos pronomes eu e mim, né? É comum na fala você ouvir as pessoas confundindo bastante, usando o mim onde não é para usar, usando o eu onde não é para usar. Vamos ver como é que funciona esse negócio aí. É facinho. Eu e mim, primeiro, caso do eu, você já deve ter ouvido falar, né? O pronome pessoal eu, ele é utilizado antes de verbo. Você vai ter uma conjugação, né? Porque o eu, ele exerce a função de sujeito, então ele conjuga o verbo. Então olha aí, ó. Este livro é para eu ler, ou comprei este livro para eu estudar. Então tá vendo? O verbo está destacado, né? O verbo ler, eu ler, eu estudar, o sujeito está praticando a ação do verbo estudar. Bom, aí você vai dizer, legal, então antes do verbo eu vou usar o eu. A gente vai ver que há situações em que a gente vai ter um verbo, né, e mesmo assim ainda não vamos usar o eu, a gente vai usar o mim, mas é um caso bem específico e eu vou mostrar para vocês já já. Vamos para frente aí. O mim, a gente tem três situações do mim. Final de frase, antes ou depois do conectivo e ou da conjunção e, como preferirem, né? E antes de vírgula, que é esse exemplo aí que eu estava comentando com vocês agora há pouco, que às vezes vai acontecer de aparecer um mim, vai acontecer de aparecer um verbo, mas vai ter uma vírgula. E vai ser fácil de você identificar. Então vamos ver os casos aí. Primeiro final de frase. Ó. Este livro eu comprei para mim. Tá vendo? Se tivesse o verbo ler depois do mim, seria o eu, né? Este livro eu comprei para eu ler. Como não tem a final de frase, a gente usa o mim. É fácil, né? O mim antes ou depois do conectivo ou da conjunção e, como vocês preferirem. Esse é um caso mais complicado para nós, né? Porque no dia a dia a gente não costuma usar isso, então tem que tomar bastante cuidado. Ela está entre mim e você. Então quer dizer que se eu disser assim, ela está entre eu e você, eu cometi um erro na colocação do pronome, né? Exatamente. Então não existe entre eu e você, ou entre você e eu, porque o conectivo e, né, a conjunção e não deixa isso acontecer. Ela está entre mim e você, ou ainda, ó, ela está entre mim e ti. A gente também pode usar o ti. Ou ainda, sem você e mim não farão o trabalho, ou sem ti e mim não farão o trabalho. Tá vendo o conectivo e, a conjunção e está destacada aí em vermelhinho. Tá aí o pronome mim, você vai usar ele antes ou depois desse conectivo. Cuidado que isso aí é comum a gente usar errado no dia a dia, hein? A galera fala muito, né? Ela está entre eu e você, isso é comum, a gente ouve bastante isso. Mas está errado, o correto é essa forma aí, tá certo? E o antes de vírgula, esse é o caso que eu estava mostrando para vocês. Vejam que para mim estudar é muito gratificante, a gente tem um verbo aí, tá vendo? Mas tem uma vírgula separando, né, esses dois elementos aí. Agora, e se não aparecer esta vírgula? Caso não apareça, às vezes pode acontecer num contexto, né, não ter essa vírgula, você está lendo lá um texto, não aparece essa vírgula, como é que você faz para determinar se isso está correto ou não? Vamos fazer assim, ó. Presta atenção na tela que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar primeiro o verbo, tá vendo? Eu destaquei aqui e vou colocar ele aqui, ó. Aí eu vou continuar a frase a partir do verbo, ó. Aí eu vou até o outro verbo e coloco ele aqui. Aí eu vou até a outra palavra, o muito, põe ela aqui também, ó. Aí eu vou até o gratificante e encaixo aqui. Vou para o mim, tá vendo? Encaixo aqui e para o mim e volto aqui no mim, ó, tá vendo? Então vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo? Começa do zero aí, ó. De novo, ó. Pega a partir do mim. Pega a partir do mim. Então, para mim, estudar é muito gratificante. Você está em dúvida, você não sabe se é para eu estudar, se é para mim. Você tem essa dúvida. Então, o que você faz? Você pega esse contexto aí, ó, pega o verbo, que está depois da vírgula, lá, destaca e põe ele aqui embaixo. Ó. Tá? Mas aí você vai no outro e vai fazendo isso aqui. Ó a sequência que eu estou fazendo, tá vendo? Ó? Lá, vou fazendo essa sequência, aí eu chego até o final da frase. Aí o que acontece? Olha lá, estudar é muito gratificante para mim, ou para mim estudar é muito gratificante. Beleza? Fácil, né? Tranquilo, né? O eu e mim é muito fácil, muito rapidinho. Se não tiver inscrito ainda, inscreva-se aí no meu canal. Todo vídeo você vai receber, em breve vou ter outros vídeos, né? Ou se não, você manda uma solicitação lá para o Facebook, eu uso o Facebook para isso aqui, né? Para a gente conversar sobre gramática, sobre redação oficial, sobre redação discursiva também, tem muita gente me pedindo aí sobre redação discursiva, a gente vai comentar sobre isso também. Legal? Bons estudos, grande abraço para vocês, a gente vai se vendo aí.